capítulo 7. Antes de Zacarias, de Malaquias, antes de Mateus, obviamente. Livro do profeta Miqueias, contado na Bíblia como profeta menor, não por tamanho. A Bíblia tem as separações dos profetas maiores e menores. Um dia, quem sabe, falamos sobre isso na escola bíblica dominical, porque menor e porque maior. Amém, queridos? 7. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, a Tua palavra ela é a verdade. E estamos aqui porque cremos nela. Porque cremos no Deus de milagres, de maravilhas e de poder. Fala conosco através desta palavra nesta noite, porque esta palavra é que tem nos sustentado, que tem nos dado vitória. Alcança o teu povo, alcança o teu Israel. Levanta a tua igreja nesta noite e a abençoe com esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Versículo 8 diz assim: ó inimiga minha, pode se assentar. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém, queridos? Meus irmãos, qual é a diferença, talvez, que existia entre o profeta Miqueias e eu? Vou falar de mim. Não vou citar ninguém, vou citar eu. Me coloco aqui nessa posição. Qual era a diferença deste profeta e de mim? Ele, meus irmãos, se nós atentarmos bem para a palavra, ele está dizendo, meus irmãos, que a terra estava vivendo, meus irmãos, uma extrema desolação. Meus irmãos, um problema muito sério estava vivendo a nação, o povo de Deus, os escolhidos do Senhor. E ele enxerga dessa forma. Agora, como é que uma pessoa que vê uma desolação fala uma coisa dessa? Como é que ele pode falar? Meus irmãos, esta frase que eu vou ler aqui para mim não falar errado, o versículo 7 fala assim: eu esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, e Deus me ouvirá. Ele tinha, meus irmãos, logicamente, obviamente, uma profunda intimidade com o Senhor. Ele tinha, meus irmãos, um profundo laço, uma aliança com Deus, porque senão ele não diria isso, meus irmãos, na presença de Deus. E eu quero te perguntar nesta noite: como é que anda a tua comunhão com o Senhor? Ele fala assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Querido, eu sempre aprendi, e aprendi muito novo na igreja. Novo não de idade, porque eu não cheguei na igreja novo. Eu cheguei meia idade. Não, meia idade não, meia, jovenzinho. Mas eu sempre aprendi isso bem, que eu continuo até hoje. Agora o presbítero Augusto olhou aqui para mim e falou assim: pastor, você tem uma foto de quando você era pastor e quando você não era. O seu cabelo, como é que vai esse negócio aí? O presbítero Augusto eu falei, eu tenho o que lá, né? Vamos dar uma olhada lá, como é que está o negócio? Pastor, porque está indo, hein? Mas irmãos, é assim mesmo, isso é a natureza. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo assim: ainda que eu tenha caído,
Senhor será a minha luz. Querido, eu quero te dizer que o Senhor, Ele ama tanto a tua vida, que Ele olha para mim e para você e diz assim: ainda que você tenha caído, Ele não te formou, você não foi formatado, você não foi levantado para ficar caído e decaído, para ficar, meus irmãos, nessa posição de desonra. Mas Ele está dizendo: tamanho é o amor do Senhor para com a tua vida, para com a minha vida. Ele fala assim: se você cair, eu te levanto, e se você estiver em trevas, eu serei a tua luz. O Senhor está dizendo que você não foi chamado e não está chamado para ficar deitado e prostrado, e eu fui chamado para ser mais do que vencedor. E todos os dias Deus me toma pelas mãos, me coloca de pé e diz: continua, vai para frente, porque eu vou te abençoar. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Meus irmãos, às vezes o cenário, Miqueias está dizendo isso, é terrível. Terrível. Eu sempre falo isso, né? Esses dias te levando e falo assim: amado Deus, era melhor que ele tivesse tido esse dia, pulasse, né? Conversava com o pastor na sexta-feira no São José dos Campos, ele falou assim para mim: pastor, 7 horas da manhã toca no celular uma loja ligando, uma ovelha com problema lá. Passa um pouquinho, 1 hora depois, ou 2 horas depois, quando chegou no final da tarde, a minha pressão estava 18, não sei quanto, eu não estava aguentando mais. Eu nunca vi um negócio desse. Esses dias às vezes chegam na nossa vida também. E às vezes a gente acha assim: ah não, isso aí, pastor não passa por isso não, que isso? Os homens são super homens. Pastor não tem nada disso. Não acontece com o pastor não. Presbítero, os homens com óleo aí nas tampas, nos tubos. Não tem nada disso. Querido, nós temos as mesmas lutas que vocês, as mesmas dificuldades, digo, mas às vezes com maior intensidade. Porém, meus irmãos, há uma diferença. O profeta Malaquias escreve para mim e para você, entre o que serve e o que não serve. Você foi chamado para servir a Deus. Então a situação pode ser dependente de luta, de dificuldade, de anseios, meus irmãos, problemas aí até um tempo. Mas você vai estar pensando mesmo quando você vai resolver. Você tem problema para resolver em uma semana, um mês, 15 dias. Mas eu quero te dizer: o Senhor vai te sustentar. Ele vai passar com você pelo vale e vai te tirar do vale e vai te colocar de pé, porque Ele te chamou para você ter vitória. Ele te chamou para você ser levantado e ter na presença dEle fartura de alegria, e ter na presença dEle algo poderoso e bendito, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, amados, ele conhecia o seu Deus. Ele sabia, meus irmãos, que ele poderia até passar por tudo isso, mas ele conhecia o seu Deus. O profeta Daniel, de uma forma bendita e poderosa, ele fala assim: o povo que conhece o seu Deus. É sempre interessante esse negócio, né? Não conhecer de ouvir falar. Tem muita gente que conhece Deus, meus irmãos. Deus conhece. Você fala, eu já falei com gente que você conversa, parece que você precisa se converter, né? De tanto que conhece. Só que aí você vai ver, não tem nada. A essência não tem. Não tem atitude de uma pessoa que conhece a Deus. Aí o profeta Daniel diz: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém. Agora, ele fala: o que não conhece não se esforçará e fará proezas. Ele não fala isso. Ele fala que o povo que conhece, sabe o que eu aprendo? Todo dia a Bíblia nos ensina isso. Que para nós não tem moleza não.
Para nós o negócio é estreito, é apertado. Não é mole não. Mas só, meus irmãos, que você pode esforçar e você vai ver proezas da parte de Deus acontecendo em tua vida todo o tempo da tua caminhada. Você verá proezas, você verá Deus operando, Deus cuidando, Deus fortalecendo, Deus te trazendo para o rumo, para o caminho, para um lugar que é melhor. Amado irmão, amada irmã, Deus te escolheu porque Ele tem o melhor para a tua vida. Você pode não entender, mas o Senhor nos dá, meus irmãos, essa direção, e eu entendo que o melhor de Deus ainda está por vir, e eu entendo isso para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia, Senhor. Aqui nessa igreja, eu acho que foi em 2006, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. O Senhor falou através da vida do pastor Osmil de um campo de lentilhas, e que o Senhor escolhia, meus irmãos, o campo de lentilhas é a igreja. Os samás são os que cuidam da igreja, os que cuidam do campo de lentilhas. O campo de lentilhas é a figura da igreja, samás, os que cuidam da igreja, que vão guardando a igreja. Não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, samás. Esses são os samás que guardam o campo de lentilhas. Talvez em 2006 foi o ano que eu ouvi essa palavra aqui. 2006? Era aqui? Já? Sim. Já era aqui? 2006, 2007 por aí. Pastor Osmildo pregou. Aí, eu sempre olho para isso, eu me lembro sempre dessa palavra, foi uma bênção para a minha vida. Ao ouvirmos lá em São Pedro, eu e ainda o Diácono Rodrigo, logo que eu vim para cá, nós fomos lá, o pastor Osmildo pregou essa palavra lá também. E aí, sexta-feira, ele testemunhou que ele pregou ela há alguns anos em São José dos Campos. E quem conheceu a igreja, o antigo templo, viu lá a igreja. É uma igreja muito grande, uma igreja para 1.000 e tantas pessoas, 1.300 pessoas sentadas confortavelmente, uma igreja maravilhosa. Aí ele pregou e testemunhou isso lá na sexta-feira e disse assim para a igreja: o melhor de Deus ainda está por vir. Cuide do campo de lentilhas, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Aí, meus irmãos, o negócio roda e vai rodando e vai rodando. O melhor de Deus pode ainda vir. Tem uma igreja grande, muitos membros, muito isso, muito aquilo. O melhor de Deus ainda está por vir. Querido, Deus sabe de todas as coisas. Então, quando nós falamos que o melhor de Deus ainda está por vir, Deus está querendo, procurando, meus irmãos, os samás, para cuidar do campo de lentilhas, que é a igreja, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Mas a igreja, ela precisa estar cuidada, ela precisa ser amada, ela precisa ser abençoada pela tua vida e pela minha vida. A obra de Deus, ela não pode parar. A obra de Deus, meus irmãos, ela não pode ser algo morno, não pode ser isso. A obra de Deus tem que ser um organismo vivo e ativo todos os dias na presença do Senhor, para que possa provar das grandezas de Deus. Amém. Amém. Agora, como é que eu vou ver a obra acontecer, meus irmãos? O povo que conhece a Deus se esforçará e fará proezas. Como é que eu vou ver a obra se não fizer diferente? Como que é? Aí, meus irmãos, eu entendo quando a palavra do Senhor fala assim: ainda que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel. Aleluia. Amém. Aí você fala assim: ah, pastor, então eu vou deitar e rolar, está tudo bom, eu posso continuar sendo infiel, está tudo bem, amado. O que você está plantando na nossa terra? O que você está plantando? Qual é a tua semeadura? O que é a tua semeadura? O que é? Meus irmãos, Paulo escreve à igreja, estava em Roma: quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor?
ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para afirmar. Você sabe por que você está de pé? Porque Deus tem te sustentado. Você sabe por que você chegou até aqui? Porque Deus tem abençoado a tua vida. Você sabe por que você vence os embates da sua vida todos os dias? Vence às vezes o desânimo, vence tantas coisas, porque o Senhor te quer de pé na presença dEle. O Senhor te quer, meu querido, minha querida, olhando para Ele, sabendo que Ele tem o controle da tua vida, da tua alma. Ele tem o controle, Ele tem o total controle da tua vida, e Ele tem te abençoado de uma forma bendita e poderosa, e você tem que crer que Ele quer isso para você. Ah, Deus me abandonou, Deus me deixou, não deixou, querido, Ele te ama. Ele te ama e tem com você um trato. Você nem está sabendo disso, né? Mas Ele tem com você um trato, e Ele vai te levar até o fim. Ele vai com você até o fim. Ele tem com você uma palavra, uma aliança, e Ele vai levar você até o fim. A palavra fala assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, Ele deleita-se no seu caminho. Aí o salmista volta a falar: ainda que caia, não ficará prostrado. A palavra fala assim: o cair é do homem e o levantar é de Deus. No problem. Pastor, eu estou tão desanimado, o Senhor vai te sustentar. Pastor, eu estou isso, eu estou aquilo, o Senhor vai te levantar. Ai, pastor, o meu negócio é querer desistir, mas o Senhor vai te abençoar. Ainda que caia, você não ficará prostrado. Eu comecei a ler uma história hoje, um dos grandes teólogos, chamado Policarpo, um grande teólogo. E aí ele estava para ser morto. Os romanos iam matá-lo e falam para ele assim: declara que esse Deus seu é ineficiente, que ele não faz nada. E o acusador queria o bem dele, não queria que ele declarasse, como foi com Daniel. Ele falou assim: não, eu não posso declarar. Esse Deus foi maravilhoso comigo, Ele só me deu bem, só me deu bênção. Aí mais uma vez o acusador, eu falarei sobre isso melhor depois. Eu comecei a ler hoje essa história. Declara que o teu Deus não é, por 4 vezes. Ele disse assim: nós vamos te jogar às feras. Ele falou: pode jogar, eu não declaro. Aí passa mais um pouco, não tinha, a fera teria que fazer lá um espetáculo que fala: acende o fogo, queima vivo. Ele falou: pode queimar, mas eu não nego Deus. Não tem problema, pode queimar, eu não nego Deus. Querido, hoje nós, por muito pouco, esse homem, meus irmãos, um exemplo de tantos, de Paulo, de Silas, de Daniel, o próprio Daniel, meus irmãos, de homens que foram transformados pelo poder do Senhor e viveram, meus irmãos, isso. E Deus os sustentou em todo o tempo. E Deus os abençoou em todo o tempo. Meus irmãos, Deus foi com eles lá no passado. O pastor Oswaldo está com essa palavra assim, afiadíssima. Estou louvando a Deus que eu estou ouvindo muito ele, né? Então, ele trabalhou isso afiadíssimo. Falou aqui para os amigos, eu não sei se aqui nenhuma vez. Meus irmãos, o tempo dos outros lá de... Ele falou para o salmista que escreveu... Asaf, o tempo de Asaf, de Davi foi. Quem é agora? Agora é Alessandro, é Francisco, é Aline, é Rodrigo, são esses já passaram. Hoje Deus chamou uma nova geração para dizer que Ele nos sustenta e nos coloca de pé e nos abençoa em todo o tempo. Meus irmãos, passou Davi, passou Micaia, passou todos. Hoje é você
que Deus quer abençoar e sustentar e provar. E às vezes nós falamos assim: ah, não, será? É com você mesmo, com você mesmo, querido. O negócio agora é comigo e com você. Eu falei aqui com os jovens hoje na escola dominical. Daqui a pouco, meus irmãos, pastor Alberto ficou com o cabelo branco. Eu só sou um jovem, em nome de Jesus, eu quero mais muito além. Não que outros não possam aparecer nesse caminho. Mas daqui a pouco chega aí, talvez o pastor Osmiro mesmo novo, e passa esse microfone para o Renan, para o Rafael, para o Júnior, para o Lábio, para o Lucas, para os jovens ali. Talvez essas moças assumam o papel de esposas de presbíteros, pastores. Talvez assumam tudo isso e cheguem no tua mão e você terá que correr com isso. Eu quero lhe dizer, querido, não deixe passar o tempo da tua vida. Não deixe passar o tempo. Não deixe passar o tempo. Deus tem te abençoado, Ele tem te guardado. Ele tem com você uma obra e Ele vai te abençoar. Amém. Nós achamos, ah não, eu estou caído, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não consigo. Meus irmãos, muito na Bíblia pensaram assim também. Pensaram dessa forma, como você, meu Deus, será se eu vou conseguir mais essa? Aí Deus fala assim, citei hoje aqui, o Senhor chega feliz e fala: sai da caverna que eu tenho uma obra contigo fora daí, eu vou te abençoar. E aí, meus irmãos, procura estar na presença do Senhor, procura estar, meus irmãos, andando com os santos, como é maravilhoso ter uma igreja do nosso lado que nos ama. O mundo, querido, não é assim. Você tem um trabalho secular, a maioria aqui como eu tenho. Nós sabemos como é o mundo. Todos os dias nós estamos inseridos no contexto mundo. A igreja é uma bênção. Apesar dos irmãos de muitas vezes termos muitas dificuldades dentro da igreja, mas quem sustenta é a igreja. Nós como igreja somos intocáveis. Passaram reinos, passaram perseguidores, passaram tantas coisas e tentaram, meus irmãos, acabar com a igreja na face da terra, mas a igreja continua de pé e uma bênção na presença do Senhor. E podem dizer, nós somos esses crentes, vão parar de louvar, um dia é Jesus quem vai à frente. Mas, meus irmãos, há 30 anos nós estamos adorando a Deus, começando os nossos cultos, e possivelmente há 30 anos atrás o inimigo passou na frente da igreja, namorado com ele, e disse assim: isso aí nasceu para cair, isso aí nasceu para fechar, isso aí nasceu para não sei o quê. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos de pé, e Deus tem sustentado, e Deus tem guardado o seu povo, e tem abençoado. E eu quero te dizer, ajunte-se a esse povo. Glória a Deus. Ajunte-se a esse povo, porque ele é uma bênção na presença do Senhor. Eu vou terminar. Querido, querida, sempre, quando eu conversava com o pastor, disse assim para ele: e aí, pastor, muita luta na igreja, a igreja está tudo escolada, né? Ah, não, pastor, mas sempre. Páscoa é mais ou menos assim o negócio. Nem estou dando muito, mas sempre. Aí a gente estava compartilhando algumas coisas ali. Ele me fez lembrar de um negócio muito interessante. Eu falei aqui para os irmãos, os presbíteros e esposas ouviram. Há mais ou menos um mês atrás, eu cheguei todos ali na sala e falei: vocês fiquem alertas, porque o inimigo não está para brincadeira. Ele quer te destruir. Eles sabem disso. Então eu não trago palavra, eu não trago profecia aí, porque é fácil você profetizar assim, né? Ah, eu te avisei, né? Pastor Paulo, você lembra que eu te avisei? Te avisei, mas não é fácil. Olha,
Agora lá atrás, Deus me usou falo. Eu falei, eu obedeci a voz do Senhor. E lá no passado, querido, não foi diferente. Não foi diferente. Moisés fala a Arão e a Faraó. Moisés e Arão falam a Faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: diz o Senhor Deus de Israel, deixem o meu povo para que celebrem uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é esse Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. E fala assim: portanto, deixar-nos ir o caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Moisés e Arão chegam, meus irmãos, para Faraó e fala assim, com a direção de Deus: deixa sair o meu povo, para que celebrem uma festa no deserto. Aí todos já sabem, lá no passado, bem passado, nós louvávamos assim: Deus enviou as pragas, desenvolveu sua espada e assim nos libertou. Eu sou feliz demais. Quando eu falo muito, então eu afino melhor ainda. Aí eu fico bom. Deus enviou as pragas e o povo viu, meus irmãos, as coisas acontecendo. Mas o Senhor prometeu livrar os israelitas. O Senhor, a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. A segunda praga das rãs, a terceira praga dos piolhos, praga das moscas, praga da peste dos animais. Vou para frente, a praga da saraiva, praga dos gafanhotos, praga das trevas, praga dos gafanhotos, praga das trevas, e depois, por fim, a morte dos primogênitos. Que Deus, hein? Você fica meio assustado a servir a Deus assim, o negócio não é fácil, né? Meus irmãos, eu estou querendo te alertar, eu queria encerrar essa palavra te dizendo isso. Talvez você esteja preocupado por que das lutas que você tem passado, por que você tem vivido. E não foi diferente com o povo de Deus. Faraó, meus irmãos, não queria deixar o povo fazer festa. Faraó, meus irmãos, é a figura daquilo que aflige a tua vida e aflige a minha vida, que escraviza, que quer escravizar, que quer parar, que quer tirar, que quer subtrair das nossas vidas aquilo que Deus nos deu, que foi liberdade de poder adorar, de poder glorificar, de poder exaltar o nome do Senhor. E termina, meus irmãos, as pragas em Êxodo 12:1. O Senhor dá a ordem que eles celebrem a Páscoa. Amado, eu quero te dizer, hoje o Diácono Amorim perguntou se tinha, meus irmãos, a sequência, os dias da entrada de Jesus em Jerusalém, a crucificação, tudo tem, existe uma sequência, meus irmãos, daquilo que foi feito, e existe mesmo, meus irmãos, existiu a crucificação, meus irmãos, o monte da caveira, o Gólgota, mas nada disso segurou Jesus. Ele foi até a cruz do Calvário e morreu, foi furado, meus irmãos, foi colocado uma coroa de espinhos sobre a vida dele, mas o domingo chegou e ele foi ressuscitado, e ele ressuscitou pela tua vida e pela minha vida. Então nós temos vida, por isso, vida com Cristo, vida em abundância. Ele é a nossa Páscoa, está chegando, a aflição chega, e chega tanta coisa, e chega, mas vai chegar o dia que Deus vai te colocar de pé e vai te dar a vitória. Aleluia! Jesus. Glória a Deus. Por isso nós celebramos, porque o Senhor, Ele quer que você entenda que Ele vai te sustentar. Ele quer que você entenda